Grosso modo, nós temos duas grandes correntes para tentar explicar o que é cultura. Uma corrente é uma antropologia mais tradicional e a outra corrente já é uma indagação mais filosófica para entender justamente as origens das coisas, né? E no final das contas a gente pode até tocar numa antropologia filosófica. Salve, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Vida Interior. Hoje vamos falar do que é cultura. Vamos tentar explicar o que é cultura. Afinal de contas, é um tema muito importante aqui para o canal, que eu viso difundir cultura, né? Falar a respeito de cultura, valorizar a cultura. São coisas que a gente geralmente tenta fazer, né? E nem sempre a gente está consciente do que significa as coisas, né? Assim, quando a gente coloca um, um termo de busca num dicionário, numa enciclopédia, a gente encontra uma série de definições, né? Você vai lá na Enciclopédia Britânica, você vai lá no Dicionário Aurélio, no verbete cultura, você vai ver coisas semelhantes assim. Você vai ver uma explicação exemplificativa, com um rol exemplificativo de elementos que fazem parte da cultura. Linguagem, comportamento, arte, folclore, sabe? São exemplos de coisas que, como eu disse, fazem parte da cultura, mas por sua vez não explicam, né? Há uma coisa por trás da linguagem, do comportamento, da vestimenta, da culinária. Tem algo por trás, revestindo tudo isso, dando sentido a tudo isso, dentro de um quadro maior. Esse algo que está por trás é justamente a cultura. Essas coisas que os verbetes exemplificam e que eu trouxe aqui os exemplos, são decorrentes desse todo maior, né? Vamos tentar explicar justamente esse todo maior. E aqui a gente se encontra dentro de um campo que ele é essencialmente multidisciplinar. Por conta disso, aumenta a complexidade da explicação, porque a gente tem que estar consciente a partir de quais perspectivas estamos olhando o objeto e a depender da maneira, do ângulo pelo qual se está olhando o objeto, né? Não se vai ver o objeto em sua totalidade, digamos assim. Grosso modo, nós temos duas grandes correntes para tentar explicar o que é cultura. Uma corrente é uma antropologia mais tradicional e a outra corrente já é uma indagação mais filosófica para entender justamente as origens das coisas, né? E no final das contas a gente pode até tocar numa antropologia filosófica. E ao mesmo tempo, na própria antropologia, na disciplina antropologia, nós temos duas subdivisões principais, né? Antropologia física e antropologia cultural. Então, até aqui a gente vê esse nível de complexidade. Mas a explicação que eu vou dar para vocês, ela é muito simples e eu tenho certeza que você vai sair daqui sem nenhuma dúvida e você vai entender muito bem. De uma perspectiva mais tradicional da antropologia, tem até um exemplo aqui de um livro. Veja, nesse livro mesmo aqui a gente já encontra essa explicação do Ralph Linton. Esse livro aqui é de 1939. E qualquer antropólogo tradicional, né, definiria cultura como herança social. E se você observar aquelas coisas que eu trouxe como exemplo, folclore, linguagem, vestimenta, dialetos, arte, tudo isso é herança social. E se nós observarmos esses exemplos isoladamente, nós conseguimos fazer um exercício de rastreamento, de rastrear o passado, né? A partir de uma determinada roupa, de uma determinada vestimenta, uma vestimenta típica de uma região, a gente consegue traçar a história daquela região, a história
das pessoas que viveram naquela localidade. A partir do dialeto, a partir da culinária, você consegue traçar o passado dos povos. E isso é o quê? Isso é herança cultural. Ao mesmo tempo, a cultura é o que imprime a identidade dos atos humanos como humano é justamente a cultura. Nós não temos um termo, nós, pelo menos até 1939, até 1940, porque eu não estudei uma antropologia mais recente. Eu não sei exatamente como é que os antropólogos de hoje tratam a questão. Nesse sentido, eu não conheço esse status questione. Mas até aqui, essa época, dizia-se que, né, há uma herança animal dentro dos grupos animais, ou seja, um grupo de animais, né, digamos, um grupo de leões, ele tem um comportamento específico. E esse comportamento ele é passado adiante para as futuras gerações de leões. Então, os leões mais novos, eles herdam um comportamento de leões mais antigos. Essa herança que passa pelas gerações dos animais, ela não recebe o nome de cultura. No caso humano, sim. Nesse sentido, a gente vê, né? Está muito claro. Cultura como herança social. Mas, ao mesmo tempo, por uma perspectiva mais, digamos, filosófica, e como eu disse, isso é um campo que ele é considerado multidisciplinar, a filosofia da cultura, ela vai aceitar totalmente esses postulados que a cultura é o que imprime identidade humana às ações humanas, vai aceitar isso com toda naturalidade e vai aceitar também essa perspectiva de herança social, herança histórica, que é passado de uma geração para outra. Sim. Sempre houve uma dicotomia na história, que é a dicotomia da natureza e a dicotomia do mundo humano. A criação do mundo humano é justamente obra da cultura. A cultura é o resultado das ações humanas, ao mesmo tempo que a cultura é a própria ação humana no desenrolar, a cultura é a própria vida humana em seu exercício, na sua constante transição entre ato e potência. É o ato concluído e consumado, mas é o ato enquanto se desenrola entre ato e potência, digamos assim. Tudo isso é cultura. E tudo isso se opõe ao mundo da natureza. O status questiones, aqui que a gente chama de uma filosofia do espírito. E isso a gente vê ser discutido em uma variada gama de autores. Hegel, Nietzsche, Dilthey, Shelley, Rickert, Hartmann, certo? São muitos autores. O romantismo, eles adoram se debruçar sobre isso, sobre a filosofia do espírito, sobre a filosofia da cultura e essa indagação. Certo? Então, a filosofia da cultura, filosofia do espírito, ela está interessada em entender como é que se dá esse processo. E quando a gente fala da oposição entre a natureza e a oposição entre o mundo humano, nós já vemos algo também que é muito mais antigo do que esses autores que ele trouxe. Porque a gente já vê, por exemplo, no cinismo, no período helenístico, com Diógenes mesmo, o cínico mais famoso, um anticulturalismo. O postulado de que as ações humanas, esses floreios, essas perfumarias criadas pela cultura, são inúteis para a boa vida, para a felicidade. A filosofia é inútil, a, a investigação filosófica é inútil. O que a gente precisa para a vida boa é do essencial, do básico, e basicamente tudo isso já está na natureza, digamos assim. Isso é um postulado da filosofia cínica. Mas por mais antiga que ela seja, ou seja, já vemos essa dicotomia entre natural e cultural. Os mesmos objetos, um mesmo objeto, ele pode ser considerado um objeto tanto natural quanto cultural.
vai depender da perspectiva com a qual se analisa, a perspectiva com a qual, né, se olha. Vamos dar um exemplo. Uma estátua, uma obra de arte, né? Uma estátua, a gente vê uma estátua, a gente considera uma escultura. E o que é uma escultura? Escultura é uma obra de arte. É um item, um elemento, um objeto da cultura. Só que para a perspectiva da natureza, a estátua ela é o quê? Ela é um pedaço de pedra. E ela pode ser estudada pela física, pela química, pode ser estudada pela mineralogia, pode ser estudada por esse viés, mas para os olhos da cultura, essa estátua ela vai ter outro valor. Vai ser vista justamente com outro valor ontológico. A vida do espírito, a vida da cultura também, ela se dá nesse processo de entender a formação do mundo e a transformação do mundo. É um processo de formação e transformação. E nesse ato, nesse processo de vir a ser, de transformar, é que são constituídos os objetos que serão interessantes aos olhos da cultura. Entender o bem cultural, chamemos assim, é entender a sua estrutura, mas também a sua formação e a sua transmissão. É aquilo que o Simmel dizia, né? É a espiritualidade humana no curso da história. Assim, não tem como nós abordarmos essa questão se não temos em vista também a perspectiva histórica. Ela sempre está muito presente, é sempre muito marcante, porque é essa consciência histórica que permite que nós entendamos a cultura também como herança social. Não tem como a gente falar de herança se não tem um lastro temporal em perspectiva. Esses filósofos da cultura e da filosofia do espírito, eles tentam entender como é que se dá o processo do homem, como é que ele adota e adapta um mundo que é o mundo já pré-existente, ou seja, o mundo natural, como é que ele adapta, ele adota e adapta, né? E como é que ele transforma esse mundo e passa esse mundo adiante. E aqui a gente vê a troca, o ato e potência aqui, eu acho esses temas muito bonitos, é a troca entre a subjetividade humana e a objetividade do mundo físico material, da realidade. Né? É uma troca. Um tipo de movimento dialético, chamemos assim, entre a subjetividade e, e o real. E aqui nesse ponto a gente vê um monte de sementes e de possibilidades para uma investigação na antropologia filosófica. Né? Como é que se dá a vida dentro dos bens da cultura? A cultura passa a ser um tipo de cosmos, ou como a gente diria, como o Eric Fögling diria, né, um cosmion, ou seja, é uma estrutura existencial que oferece abrigo ao homem. A cultura tem esse papel. Ainda que o Fögling não fale explicitamente a palavra cultura, mas em essência é a mesma estrutura. Em essência é a mesma estrutura. Serve de abrigo para o homem. Né? Como é que o homem vive dentro desse meio, como é que ele transforma este meio, como é que ele passa este meio adiante, e as gerações subsequentes que herdam essa, essa estrutura física, material e imaterial também, a linguagem, os costumes, as maneiras de pensamento, as formas de pensar, tudo isso é herdado e continua se sendo transmitido assim, né? Uma continuidade histórica que com, com o passar do tempo a gente vai chamar de tradição, né? Como é que se constitui essa tradição? Tudo isso faz parte desse objeto da cultura, chamemos assim. Eu acho esses temas assim, apaixonantes, apaixonantes. Se você quiser ser o meu aluno, agora o meu curso de técnicas de estudo, Amo Estudar, está disponível e você pode adquiri-lo clicando no primeiro link da descrição para se inscrever. Por enquanto as vagas ainda estão abertas, tá bom, pessoal?
Comente aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo, que você tem com alguma dúvida e eu puder ajudar, com toda certeza eu poderei sanar essas dúvidas que eventualmente vocês tenham. Se vocês querem ver, deixem aqui as sugestões dos próximos vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. E até a próxima, meus amigos. Valeu!